Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta última semana do ano, hoje é dia 26 de dezembro, eu, Priscila Yasbeck, na companhia de vocês para trazer as principais notícias da economia no Brasil e no mundo. Bom, hoje a gente começa o Money falando sobre o desempenho do mercado acionário lá fora, especificamente sobre o mercado de ações nos Estados Unidos, que caminha para ter o seu pior desempenho desde 2008. Alguns índices, entre eles, por exemplo, o S&P, que já acumula uma queda de 6% no mês de dezembro e caiu já quase 20% no acumulado do ano, por isso deve marcar então o seu pior desempenho desde 2008. O Nasdaq, que é o índice da Bolsa Tecnológica dos Estados Unidos, também está acumulando uma queda de quase 34% no ano e também caminha para ter o seu pior desempenho desde 2008. E o que está por trás dessa queda muito forte dos mercados? Bom, a gente teve um cenário de pandemia, de injeção muito forte de estímulos nas economias por parte dos governos para fazer frente à redução das atividades por causa do esfriamento e da paralisação de atividades. Então, os governos vieram com muitos estímulos na economia. Isso impulsionou bastante os mercados, principalmente aquelas ações de tecnologia ligadas à digitalização que se beneficiaram com o fechamento das atividades, né? Então eram ações que eram vistas, como o mercado gosta de dizer, como resilientes naquele momento. Depois disso, teve um certo ajuste em relação a essas ações que sobem com digitalização, depois que se percebe que pós-auge da pandemia ou pós o pior período da pandemia, as atividades vão voltando, outros segmentos vão se destacando, e aí essas ações elas perdem aquele brilho que tinham por representar a digitalização no momento em que o mundo precisava se digitalizar. Esse é um ponto. O outro ponto é que esse dinheiro todo que jorra para o mercado, ele começa a trazer uma pressão sobre demanda. Então, é muito dinheiro colocado na economia, as pessoas têm mais dinheiro, elas demandam mais, mas a oferta não corresponde. É isso que explica a inflação altíssima que a gente está vendo nos países desenvolvidos, que estão convivendo com as maiores taxas de inflação dos últimos 40 anos. E aí, qual que é o efeito rebote de tudo isso? Depois de uma inflação alta, porque tinha muito dinheiro circulando na economia, dessa alta dessas ações, o que acontece é que os bancos centrais entraram com esse movimento que a gente viu ao longo de 2022 de subir os juros para conter a inflação, porque deixar a inflação correr pode ser o pior dos mundos, porque acaba afetando os preços, acaba sendo um imposto sobre aqueles que são mais pobres, porque eles não têm dinheiro para comprar as coisas e os itens básicos quando os preços sobem. Então, a inflação é um dos maiores perigos das economias, né? Por isso que, mesmo que a alta dos juros esfria a economia, os governos, por meio dos seus bancos centrais, eles optam por subir os juros, mesmo que isso esfrie as economias, para que isso não gere um quadro de inflação muito forte, porque esse quadro de inflação, ele acaba gerando ali, no fim das contas, uma perda do poder de compra, que acaba gerando também uma redução da atividade, isso acaba gerando desemprego, é o pior dos mundos para os países, para as economias dos países. Então, esse ano de 2022 foi um ano de elevação muito forte dos juros, como não se via há décadas no mundo, com países avançados que estavam com taxas próximas a 0, 1, 2% no máximo, subindo suas taxas para 4%, 5%, os países emergentes subindo suas taxas acima de 2 dígitos para justamente esfriar a demanda e com isso conseguir controlar a inflação. Mas o que o cenário trouxe foi um cenário muito adverso de preços persistentemente altos. Isso veio tanto porque já tinha uma situação ali de gargalo com a pandemia. Então, além do dinheiro jorrando, pressionando a demanda por causa dos estímulos muito fortes que vieram durante a pandemia, além dos gargalos, da falta de abastecimento de produtos e da oferta, né, que foi restrita durante a pandemia, a gente ainda teve a guerra da Ucrânia, que acabou afetando ainda mais a oferta de matérias-primas no mundo, já que Rússia e Ucrânia são alguns dos maiores produtores de matérias-primas para o mundo, um dos maiores exportadores. Então, todos esses fatores, eles se juntaram, formaram uma tempestade perfeita. A inflação ficou alta durante o ano de 2022, com dificuldade para desacelerar, mesmo com o aumento dos juros. E a gente termina o ano com os bancos centrais dizendo o seguinte, na sua última decisão que aconteceu agora em dezembro, a gente está até reduzindo o ritmo de aceleração dos juros. Então, em vez de subir 0,75, vamos subir meio ponto percentual, como aconteceu nos Estados Unidos, na zona do euro e no Reino Unido, porém, sinalizando que isso não é uma mudança de direção, não é aquele chamado pivô que o mercado espera.
é simplesmente o fato de que os juros eles vão subir num ritmo um pouco menor para entender se eles já estão fazendo efeito sobre a inflação, mas com uma sinalização muito forte desses bancos centrais nessa reta final de 2022, de que em 2023 os juros ainda vão se manter altos por um tempo. Então é isso que está afetando bastante os mercados, porque quando os juros ficam altos, isso reduz a atividade e reduz a atratividade das bolsas, porque os juros altos, eles elevam a remuneração dos títulos de renda fixa, que ganham atratividade frente às bolsas. Então é essa a explicação para esse desempenho muito ruim dos mercados, não só aqui como lá fora, no acumulado de 2022 e com essa fase derradeira aí do ano de perspectiva de juros ainda maiores, mas também altos por mais tempo em 2023, quando talvez em novembro, dezembro, a expectativa era que talvez os bancos centrais nas reuniões de dezembro já sinalizassem que vamos parar de subir juros em 2023. Ou então parar de subir juros pelo menos a partir do segundo semestre. Essa expectativa se reverteu, agora há uma expectativa de que talvez os juros não comecem a cair no segundo semestre de 2023, fiquem altos ainda no segundo semestre de 2023, talvez para começar a cair de forma mais significativa a partir de 2024. E um cenário também de um mundo convivendo com uma taxa de inflação maior. Então a inflação está desacelerando, mas ainda não a ponto de os juros poderem cair, né, pro ano que vem. Inclusive nos Estados Unidos na semana passada saíram dados do PIB, saiu dado de seguro-desemprego, que a gente falou bastante aqui. Também saiu na sexta-feira o PCI, que é um dado de inflação que é muito observado pelo Fed. E esse dado, esse último, o PCI, ele mostrou que a inflação está cedendo, está no menor ritmo em 13 meses, mas com detalhes ali que mostram que serviços estão pressionados, preços de carros usados, salões de beleza, restaurantes. Então, como os serviços ainda estão com a inflação alta, o que é fruto de um mercado de trabalho ainda aquecido, como mostraram os dados de seguro-desemprego também na semana passada, os dados do PIB dos Estados Unidos do terceiro trimestre, a última leitura do PIB que veio acima do esperado. Então, tudo isso mostra que a economia ainda está aquecida. Então, ainda vai ser difícil dos preços voltarem para aquele patamar de 2% que tinham antes. É por isso que tem essa expectativa que juros fiquem altos por mais tempo. E aí, qual que é o efeito disso para o mundo e também para os mercados, né? No mundo, se os Estados Unidos ainda estão com dificuldade, estão com a economia aquecida, dificuldade de reduzir a inflação de uma forma mais significativa ou reduzir também a inflação de serviços ali, quando se olha o detalhe dos dados de inflação, o que acontece é que há uma expectativa do mundo inteiro ter que seguir na esteira dos Estados Unidos e manter os seus juros altos também por mais tempo, para não acontecer aquilo que a gente sempre explica aqui no Money, de os bancos centrais de outros países que são menos seguros que os Estados Unidos ficarem com os juros relativamente menos atraentes do que nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos sobem os juros, eles que são um porto seguro do mundo, eles têm ainda mais atratividade para o capital estrangeiro. Então, o dinheiro migra para os Estados Unidos. Quando o dinheiro sai dos outros países, o que acontece é que as moedas desses países se desvalorizam. Isso gera um efeito de encarecimento dos produtos importados e inflação nesses países. É por isso que os bancos centrais, quando os Estados Unidos sobem os juros, eles precisam também subir os juros para ter uma diferença assim, relativa em termos de juros interessante, para que os investidores não tirem dinheiro desses outros países e isso não gere uma inflação no fim das contas. Então, essa perspectiva de juros mais altos no mundo todo, com os Estados Unidos e o Fed puxando a régua dos juros, traz também uma perspectiva de economias mais fracas, mais frias, esfriando por causa desses juros altos, também em 2023. Isso renovou agora no fim do ano os temores de recessão global. E aí os índices que mais sofrem, as ações que mais sofrem são as de tecnologia. É por isso que o Nasdaq está com uma queda de quase 34% no ano contra uma queda de quase 20% do S&P, que são dois dos principais índices do mercado americano, só que o Nasdaq representando as ações de tecnologia. Então, só a Tesla, por exemplo, perdeu 85 bilhões de dólares nesta semana, também está envolvida ali com a compra do Twitter pelo Elon Musk, porque tem uma expectativa de que talvez ele precise vender as ações da Tesla para fazer frente à operação do Twitter, que ele não vai conseguir muito ficar focado ali nas operações da Tesla, mas assim, a Tesla também está envolvida aí numa história de queda generalizada das empresas de tecnologia. Além da Tesla, também a Amazon, por exemplo, está com uma perda, uma queda acumulada de quase 45% no ano. Então, a Tesla, na verdade, está com uma queda de quase 70%
no acumulado de 2022, né? Então, são quedas muito profundas dessas empresas de tecnologia que são as mais afetadas pela perspectiva de juros. Por quê? Como a gente já explicou aqui também outras vezes, as empresas de tecnologia, elas são avaliadas de acordo com o chamado valuation, né? Que é um cálculo que os analistas de mercado fazem para verificar quanto que essas empresas valem hoje de acordo com as perspectivas para o futuro. E nesse cálculo de perspectivas para o futuro, eles levam em conta a perspectiva de juros, a taxa de desconto que eles usam nesse cálculo do valuation, de quanto que elas estão valendo, né? De quanto que elas são vantajosas para o investidor nesse momento. E aí, quanto maior a perspectiva de juros, pior é a perspectiva para essas empresas, né? Então, maior é a taxa de desconto que influencia nesse cálculo e pior é a perspectiva para essas empresas. Então, toda vez que sobe a perspectiva de juros ou piora a perspectiva de juros, essas empresas elas acabam sofrendo e são as que acabam mais penalizadas com esse cenário de aumento de juros. É tudo uma questão de custo de oportunidade no mercado, né? Então, se observa ali que os juros estão subindo mais, o mercado de renda fixa fica relativamente mais atraente, então essas empresas que elas têm ali a projeção de receita mais para o futuro, elas não entregam tanto resultado no presente, mas tem uma projeção de receita muito forte para o futuro. Quanto maior os juros, pior essas projeções de receitas. Então, isso acaba afetando em cheio essas empresas de tecnologia. Isso explica essa queda da Amazon, que deve ficar em quase 47% no ano, a queda da Tesla de 70%, Nasdaq de quase 35%, acima da queda do S&P, que tem as maiores ações do mercado americano, as mais negociadas, e que daí já tem um desempenho ruim, mas um pouco melhor do que o desempenho da Nasdaq. E daí vale falar, para completar, que nessa semana os futuros americanos inclusive estão abrindo em alta, porque tem uma expectativa, até a Reuters traz uma matéria destacando isso, de que na última semana do ano haja um rally de Natal, né, um rally de fim de ano. Porque a Reuters até cita dados históricos mostrando que em 75% das vezes, né, lá de um período determinado de décadas, em 75% dos anos, os últimos 5 dias de pregão de dezembro e os 2 primeiros de janeiro trouxeram um rally, uma alta para o mercado, né, uma recuperação de fim de ano. Tanto porque as negociações são reduzidas, então há uma baixa liquidez, mas também por causa de aplicação de investimentos, de bônus, né, que os investidores recebem no fim do ano, que as pessoas recebem no fim do ano e aplicam em ações. Então, talvez esse rally ele dê uma amenizada um pouco nessas perdas, mas essas perdas, né, os índices devem fechar de fato 2022 com uma perda por causa desse cenário de juros altos, perspectiva de recessão, esfriamento das economias, que eleva a atratividade da renda fixa e acaba prejudicando as bolsas. Bom, vou mudar de assunto agora, falar sobre o cenário doméstico, porque nessa semana a gente tem uma semana importante ainda de definição de ministérios. O governo Lula vai ter 37 ministérios, 21 já foram definidos e 16 são esperados para essa semana. Falando aqui da parte que nos compete, que é a parte da economia, muito da economia já foi definido, os principais ministérios ligados à economia, também a equipe que faz parte do Ministério da Fazenda, a gente falou bastante sobre isso na semana passada, e a expectativa para essa semana é a definição do planejamento. Petrobras também, mas já está praticamente certo o nome de Jean Paul Prats na Petrobras, também o Ministério de Minas e Energia deve ficar com Alexandre Silveira, mas o mais importante, de fato, é o planejamento que tem um impasse forte. Por quê? Porque o que acontece até o momento é que o governo Lula tentou trazer nomes técnicos, mas não conseguiu porque a composição da Fazenda com Haddad e de secretarias da economia e outros ministérios ligados à economia com nomes mais políticos, tudo isso, né, essa composição toda, traz um ar e uma cara muito mais de um ministério, uma economia petista do que uma economia com cara de frente ampla. Então, basicamente, a avaliação geral que foi feita é que quadros do PT ocuparam muito mais ministérios do que se esperava, né? E também dentro da equipe econômica, quadros muito mais políticos do que técnicos foram indicados. Então, isso traz um esvaziamento para a pasta do planejamento. Tanto porque, de forma estratégica, planejamento é uma pasta já considerada com uma importância menor do que a pasta da Fazenda, né? A Fazenda executa, o planejamento planeja, o planejamento é responsável por indicar reformas, por fazer o planejamento do que vai ser a economia, mas na ponta do lápis, o que define mesmo é a economia, né? Então, definição de programas, né, etc., é mais dentro da economia, né? Onde tem a canetada final, né? Onde tem a decisão final. E o planejamento já é algo que, como o próprio nome diz, tem uma visão mais estratégica, mais de planejar o que vai acontecer. Então,
já é um ministério que é considerado menos importante por causa disso. Com o Haddad na Fazenda, com esses nomes políticos no resto da composição da Fazenda e de outros ministérios mais econômicos do governo Lula, a visão que fica é que o nome para o planejamento não vai conseguir fazer muita coisa, mesmo que queira seguir um caminho mais ao centro, um caminho mais ortodoxo na economia, não vai conseguir, porque tem uma força política muito forte ocupando aí as outras partes e os outros setores dentro da economia. Então, essa é uma avaliação que é feita. E aí, para o planejamento, André Lara Rezende teria sido um dos nomes cotados, mas parece que declinou justamente por essa razão de que fica um ministério muito esvaziado, ainda que Lara Rezende também fosse um nome mais à esquerda. E aí parece que Lula está tentando indicar Simone Tebet para o planejamento. Isso segundo algumas apurações feitas pela CNN na semana passada, e o nosso analista de política, Gustavo Uribe, também confirmou que Lula, inclusive, quer tentar uma nova reunião com Simone Tebet agora no começo da semana para tentar convencê-la a ficar com o planejamento. Lula tem um certo receio de deixar Simone Tebet numa pasta muito importante, que cuida de programas importantes, como, por exemplo, Bolsa Família, porque Simone Tebet provavelmente deve concorrer à eleição contra o PT em 2026. Então, apesar de ter sido aliada do governo Lula durante a campanha, no segundo turno, ela foi muito bem, né? Ela foi considerada ali uma grande surpresa das eleições de 2022, teve uma votação significativa, ainda que a eleição tenha sido muito polarizada entre Lula e Bolsonaro, mas para uma candidata novata teve um resultado significativo. E aí, então, Lula não quer dar uma vitrine muito forte para Simone Tebet, mas ao mesmo tempo precisa entregar alguma pasta a ela, já que foi aliada sua durante a campanha, também é uma aliada do MDB, então tem uma importância ali de indicar a Simone Tebet para alguma pasta que também não seja uma pasta tão pequena para o tamanho de Simone Tebet. Então, todas essas questões estão em jogo. A gente conversou com o Adeodato Volpi Neto, que é economista, para perguntar um pouco também da avaliação dele sobre como que ficou a configuração do governo Lula até o momento, quais são as principais impressões dele, o que esperar dessa semana. Vamos ouvir. Tinha um cenário muito claro de que seria um governo petista, seria um governo marcado pelo retorno, né, desse entourage que foi literalmente removido do poder ainda em 2016 e, acima de tudo, o que se aposta é na capacidade deste grupo articular politicamente, mas não é uma discussão, eu não imaginava a formação de um governo de frente ampla. Quanto ao Lula ser efetivamente quem vai mandar na política econômica, esse final de semana muitas opiniões e muitos textos foram publicados, mas um em especial me chamou a atenção, e que cita que o Lula que gerou emprego, se eu não estou enganado, é do Lacerda, que disse que o Lula que gerou emprego foi o Lula paz e amor, né? Foi aquele capaz de convergir os interesses e não com uma agenda radical, que é o que eu espero efetivamente, que ele, com a habilidade política que tem, o histórico de construção que tem, não caminhe para um lado de uma imposição de uma agenda radical, de uma agenda excessivamente expansionista, porque essa agenda, muito mais com cara de nova matriz econômica, nos pôs na maior recessão, fora a catástrofe pandêmica, né, exógena, mas na maior recessão em décadas. Agora, aquele que conseguiu convergir, aquele que entendeu como funciona estruturalmente a nossa economia e a nossa inserção no cenário internacional, aquele foi capaz, sim, de gerar emprego e de fazer com que o país prosperasse em um momento importante, inclusive internacionalmente existe essa oportunidade. Mas, assim, que ele seja muito mais hábil politicamente no sentido de convergência do que queira assumir exatamente com essa conotação de posto Ipiranga, porque o combustível escolhido historicamente para manter esse trocadilho, com o perdão de qualquer anedota aqui que não é o meu forte, mas que ele não tem de ser o posto Ipiranga, porque o combustível que essa agenda econômica escolheu nos últimos tempos foi muito mais explosivo do que um acelerador efetivo da economia. Então é isso, né? Ele comentou a questão do posto Ipiranga, porque eu justamente tinha perguntado para ele se ele achava que no governo Lula quem dá as cartas vai ser ele mesmo, que não vai ter essa de posto Ipiranga, como tinha no governo Bolsonaro, que não o governo Lula, o posto Ipiranga, que era o Paulo Guedes do Bolsonaro, o posto Ipiranga vai ser ele mesmo, ele que vai dar as diretrizes para economia. Bom, a gente vai acompanhar tudo isso, todas essas negociações ao longo da semana e vai atualizando aqui para vocês.
E só para finalizar aqui o CNN Money de hoje, claro que a gente é um programa focado em investimentos, em economia, a gente não poderia deixar de falar sobre as novas regras para os fundos de investimentos que foram divulgadas na sexta-feira, no novo marco legal dos fundos, né? E, em suma, o que as novas regras trazem é uma facilidade maior para o investidor de varejo, investidor individual, acessar fundos, ele vai poder investir em FDICs, os fundos vão poder investir em criptoativos, em ativos ambientais, em créditos de carbono, também vai ser possível aumentar a participação de fundos no exterior de 20% para 100%, então tem uma série de questões aí que podem flexibilizar e democratizar mais a indústria de fundos, e a gente conversou com um advogado que é especializado no assunto, o sócio da CP da Advogados, o Fabrício Avino, e ele comentou as mudanças de uma forma geral. Vamos ouvir. Do ponto de vista do investidor, ela traz mudanças importantes, como, por exemplo, a limitação de responsabilidade, que traz segurança jurídica para o investidor em fundos e equipara a regulamentação brasileira e internacional. Ela possibilita que os fundos passem a investir em ativos que antes não estavam expressamente previstos, como, por exemplo, os ativos virtuais e os créditos de carbono, e ela democratiza o investimento na medida em que amplia as categorias e os limites de investimento por fundos, especialmente aqueles destinados ao público em geral, em ativos no exterior e fundos de participação, por exemplo. Ela também traz mudanças estruturais importantes para a indústria, como com a delimitação das responsabilidades entre os prestadores de serviços dos fundos e o estabelecimento de classes de cotas com patrimônios segregados. Bom, e com isso o CNN Money de hoje fica por aqui. Desejo a todos uma ótima segunda-feira e amanhã tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização, Caio Corraim. Coordenação técnica, Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.